Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a quarta-feira da terceira semana do tempo comum. E hoje entramos justamente nas parábolas do reino. Jesus que começa agora a anunciar o reino de Deus. Recordemos, estava anunciando a sua pessoa inicialmente, segundo o Evangelho de Marcos, mas agora começa a anunciar claramente o reino de Deus. O trecho do Evangelho é longo e o escutaremos em duas versões para que possamos compreender a diferença da tradução, por assim dizer, e meditar algumas coisas que talvez na tradução que escutamos nunca pensamos, nunca conseguimos conceber. E por mais que pareçam coisas diferentes, alguns trechos que vamos escutar, que possamos assim também meditar o que o Senhor tem a nos dizer. Escutemos São Marcos na tradução oficial. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar, de novo, às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são as que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, devemos de ver que Jesus segue anunciando o reino de Deus.
e que ele demonstra em parábolas e em explicações das mesmas aquilo que deve de acontecer na vida de cada um de nós para que possamos frutificar e alcançar a salvação eterna. Uma primeira coisa que devemos de ver na outra tradução é: e lhes ensinava muitas coisas em parábolas e lhes dizia em sua doutrina. Ou seja, Jesus ensina uma doutrina. Jesus deixa uma doutrina para aqueles que vão o seguir. E o que tem tanto a nos dizer, a meditarmos, daquilo que talvez em alguns pontos não compreendemos e que não entendemos? Jesus, no versículo 9, vai dizer: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Não é para ouvir. De ouvir, ouça. O que quer dizer ouvidos de ouvir? O sentido é quem tiver o desejo de conhecer a verdade e quiser abraçá-la para se salvar, atenda muito e medite no que lhe agora é ensinado. Então, sempre que Jesus nos diz isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é para estarmos atentos e meditar o que é ensinado e buscarmos a verdade, abraçando e vivendo para nos salvar. Aquilo que temos falado ao longo dos dias. Abraçar o Evangelho, viver o Evangelho, meditar, ruminar, contemplar, aplicar, coisa que muitas vezes poucos fazem. Jesus disse essa parábola a todos que o seguiam. Porém, como vimos, somente aqueles que são mais próximos de Jesus, os discípulos e os demais que se aproximam mais, vão compreender. Por quê? Porque Jesus está com eles, porque se aproximaram de Jesus enquanto os outros foram. Reservaram somente um pouco de tempo que tinham para estar com Jesus. Isso quer dizer o quê? Que Jesus deve de estar presente em nossas vidas o tempo todo? Em nossa meditação, em nossas ações, em nossa oração, para que com ele consigamos compreender a palavra, a vontade do Pai. E assim, seguimos a segunda parte, quando Jesus está explicando a eles, na tradução do latim, por assim dizer, da Vulgata. Perguntaram os 12 e os que estavam com ele qual era o sentido, e lhes disse: a vós outros é concedido saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora de tudo, de fora tudo, se lhes propõe em parábolas. Ou seja, a vós que estáis comigo, compreenderão, mas aqueles que não vivem comigo, aqui poderíamos colocar em sentido espiritual, não em sentido físico, aqueles que não vivem comigo, aqueles que não me buscam verdadeiramente, eles não compreenderão essas parábolas. E segue, assim, recordando também o profeta, para que vendo vejam e não vejam, e ouvindo ouçam e não entendam. Entendemos aqui o silogismo? Para que vendo, vejam e não vejam. Estão vendo, estão ali, mas não estão enxergando a profundidade, a verdade. E ouvindo, ouçam e não entendam. Estão ouvindo, mas não estão entendendo. Por quê? Porque não meditam, não contemplam, como muitas vezes os cristãos o fazem hoje. Não querem meditar, não querem contemplar, não querem estar unidos a Cristo. A fim de que porventura não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. O que quer dizer também o ouçam e não entendam? Fala sobre a cegueira e a falta de compreensão vem a ser muitas vezes o castigo da obstinação contra a verdade, e isso ocorre muito hoje, e do abuso contra a luz e as graças recebidas, resultando que o pecador deixa de se converter, não porque lhe faltassem os apelos e os meios de salvação, mas porque se habituou a desconhecê-los e desprezá-los. Deus dá graça, Deus dá os meios, Deus vem em socorro, mas obstinado nos seus pecados, obstinados em viver fora da graça, e talvez isso estejamos também nós não nos convertemos, não porque Deus não nos ajuda, porque nós permanecemos obstinados contra a verdade e contra a luz da graça de Deus. Assim somos nós, irmão e irmã. Somos nós obstinados em não conhecer aquilo que o Senhor quer de nós.
ter intimidade com a verdade, ou seja, a verdade é o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, essa vida nova de criaturas renovadas, santas diante de Deus. Permanecemos obstinados em não reconhecer as graças que o Senhor derrama sobre nós. Permanecemos sem ouvido para ouvir, ou seja, sem meditar, sem contemplar, sem encontrar o sentido espiritual que o Senhor tem a nos dizer e que se traduz depois também em ações humanas. Uma coisa caminha com a outra, uma coisa não exclui a outra. Somos nós assim? Ou estamos nos esforçando em meditar, contemplar e vivenciar o que o Senhor nos ensina, nos concede, reconhecendo suas graças? E ainda quando diz, não se convertam, parece que Jesus não quer que se convertam as pessoas. Mas não é isso. É que as parábolas são o melhor meio para compreender, fazer todos compreender as verdades divinas. E o ensino de Jesus tinha por fim o bem de todos. E a todos queria e procurava converter. Para isso usava das parábolas, das quais pôde tirar proveito qualquer um que esteja bem disposto, com a alma preparada, buscando verdadeiramente a Jesus. No meio da turba, de todo aquele grupo, tinham aqueles que queriam um reino de bens materiais e, assim, não queriam converter do reino messiânico da justiça, caridade, santidade, como indicavam as parábolas. Por isso, o ensinamento de Jesus, desde que desprezado, tornava-se ocasião de ruína para muitos. Pior seria se desde o princípio Jesus tivesse dito abertamente para os seguidores que deveriam esperar somente vantagens espirituais. Muitos até mesmo dos que se converteram logo o abandonariam e ainda impediriam outros de segui-lo. Aos apóstolos, porém, que tinham melhores disposições, podia o Senhor falar claramente. E isso devemos de ter diante de nós. A nós o Senhor fala claramente. A maior parte, poderíamos dizer, de tudo aquilo que nos propõe Jesus são vantagens espirituais. Lógico, mudar de vida, sermos santos, vivermos a graça de Deus, nos traz vantagens humanas, mas não segundo as medidas que o mundo espera. Financeira, uma vida social melhor. Como prega a teologia da prosperidade, Deus te abençoa enquanto mais dinheiro Ele te dá. Não, não, não. Jesus mostra que a maior parte da vantagem de segui-lo são espirituais. E nós, assim, temos compreendido, com os olhos espirituais que recordam a homilia de domingo, nós temos que abrir pela meditação, contemplação da palavra, oração. Sigamos. E lhes disse, não entendeis esta parábola? Pois como entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, diz Jesus. A pergunta, como entendereis todas? Se não conseguis interpretar esta parábola, como vão interpretar as seguintes? Que esta é a chave. Jesus dá nesta a chave para as demais parábolas. As outras são entendidas à luz desta. Esta nos abre a porta. E segue o texto. E os que estão junto do caminho onde se semeia a palavra são estes que, mal ouviram, vem logo Satanás e tira o que foi semeado em seus corações. A semente caída à beira da estrada representa a palavra de Deus ouvida sem atenção e deixada em negligência, porque na estrada todos pisam e é facilíssimo perder o que aí cai. O demônio vem e logo arranca, porque sabe que uma boa palavra, mesmo ouvida casualmente com distração, pode produzir frutos de conversão. Por isso o demônio ataca. E devemos de ver que Deus não tem limites no seu amor, na sua bondade para conosco. Ele joga a palavra, a semente, aonde? Até mesmo na terra que vai ser pisoteada, à beira da estrada. Lança em todos os terrenos possíveis. E recordemos, o terreno somos nós, é a nossa vida, o nosso coração. Deus quer nos enriquecer sempre com a sua palavra.
Porém, a nossa fé é a resposta à sua palavra, a resposta da nossa vida, a vida que vivemos, a partir da transformação que a palavra de Deus nos provoca. E nós assim estamos vivendo. Temos escutado a palavra, então, com negligência, com distração, e não temos colocado em prática e permitido que Satanás arranque para que ela não produza fruto e nós não sejamos salvos. E não colhamos os bens espirituais que o Senhor nos concederá. Ou ainda, sigamos a parábola. E do mesmo modo, as sementes caídas sobre pedregulhos são aqueles que, quando ouvem a palavra, logo a recebem com gosto, mas não têm raiz em si, e é temporária a sua duração. Depois, em se levantando a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui, esta segunda parte, devemos de ver que os pedregulhos mostram um coração fraco e inconstante, que aceita a doutrina, mas abandona quando perseguida. O mundo cerca e lhe dá combate, escarnece, aflige, até que ele, sem raízes ou virtude que resista, rende-se, se entrega uma vez mais ao mundo. Esta é a palavra. Nós temos tido raízes, virtudes, oração para resistir na palavra de Deus, para resistir na perseguição. Devemos de ter claro que optar por Deus nos trará sempre provação e dificuldade. Em todas as eras, todos os santos, podemos nomear todos e veremos que tiveram provações e dificuldades por causa da fé em Deus. E nós cremos que seremos diferentes. Sem uma vida buscando virtudes, sem uma vida de oração, sem uma entrega verdadeira ao Senhor, não resistiremos. Nós abandonaremos nas primeiras ocasiões de provação, como tantos o fizeram, e temos persistido, temos buscado vivenciar esta palavra. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do século e o engano das riquezas, e com eles as outras paixões, sobrevindo, afogam a palavra e se torna infrutuosa. O que quer dizer Jesus? Nós devemos de ver aqui que os espinhos são os excessivos cuidados da vida temporal, que não deixam enraizar e fortalecer a palavra até o fruto. É estéril e queima com o fogo de suas paixões. Qualquer coisa que me preocupa na minha vida já me tira do centro da palavra de Deus. Já me leva a realizar coisas que eu tire proveito para a minha vida temporal, me esquecendo da graça, da salvação, da santidade. Somos nós, assim, movidos pelas paixões desta vida, pelos prazeres, pela riqueza, pelo cuidado excessivo da nossa família, do dinheiro, da saúde, dos bens, não sei, da fama, da figura, do meu nome, a ponto de esquecer da palavra de Deus em troco dessas coisas? Não deveríamos? E por fim, conclui hoje a palavra. Amanhã continuaremos com uma próxima parábola. E os grãos que se semeiam em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60, outro 100. Por quê? Fala na questão de quantidade de frutos. Porque normalmente uma semente no tempo de Jesus dava somente 10% da sua capacidade. E aqui, conforme a capacidade de cada um a ser um terreno fértil para a palavra de Deus, realmente poder criar raízes e frutificar em suas vidas, cada um dará fruto, segundo a abertura do seu coração e a resposta da sua fé. E nós temos sido assim? Este terreno fértil, nosso coração, nossa escuta, nossa vivência da palavra, demonstra em nós um terreno fértil da vontade de Deus em nós. Passemos agora brevemente ao Salmo. O Salmo de hoje, 110, nos recorda uma vez mais: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque.
O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Nós devemos dominar nossos inimigos, mas não como os reis da terra. Quais são então os inimigos? O pecado, a morte, as tentações, o demônio. Eles devem de ser dominados por causa da vida da graça de Deus em nós. Mas isso é um fato que buscamos viver realmente em nossas vidas? Encerremos com a primeira leitura da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva aos que ele santifica. Então fala aqui justamente dos inimigos que serão postos debaixo dos pés de Jesus. Jesus já venceu a todos. Mas, nos cristãos, no seu corpo místico, ainda continua o combate. O nosso combate para sermos esse terreno fértil da graça de Deus e alcançarmos a salvação. Então serão postos todos os inimigos quando, no final dos tempos, até o último cristão tenha batalhado para viver a graça e a santidade de Deus, e assim todos os inimigos, até mesmo a morte, seja colocado aos pés do Senhor. E diz o quê? Que com essa única oferenda levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Se nós vivemos em Cristo, nós somos levados à santidade. Mas para isso devemos de dar a nossa resposta de fé, uma vida correspondente aos valores e às virtudes que o Senhor nos chama. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Mas devemos de compreender muito bem este trecho. Sim, onde existe o perdão, não se faz mais oferenda pelos pecados. Recordemos, nós ofertamos a Deus na Santa Missa aquele único sacrifício de Cristo, e que acontecerá até o seu retorno glorioso. Então podemos ter em mente para nós que isso também reflete o final dos tempos, quando não haverá mais o que ser perdoado. Por quê? Porque o pecado já estará extirpado com a vinda do Salvador, que já deve de acontecer pouco a pouco também em nossas vidas. Conforme correspondemos à graça de Deus e vivemos a sua santidade, também isso acontece em nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a corresponder a essa graça, às sementes que o Senhor lança, a todas as graças que Ele derrama sobre nós, reconhecendo tudo isso e correspondendo ao seu amor, à sua palavra, e vivendo cada vez mais o que o Senhor nos ensina, um amor verdadeiro e uma fé autêntica para com Ele, possamos cada vez mais viver a santidade e um dia alcançar a glória que nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, e também sobre o vosso trabalho a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.